iremos resolver passo a passo para ver como é que desenvolve a solução dessa questão, tá? Então, o professor de matemática da Escola Julieta Ramos Pereira resolveu fazer uma gincana entre seus alunos. Para isso, elaborou 2 tamanhos de troféus, para o primeiro e o segundo lugar, seguindo o modelo abaixo. Então, vocês podem observar aí, enquanto vocês estão pensando, né? Vocês podem observar aí que nós temos aí 2 troféus, tá? Um de medidas 8 e 4, outro menorzinho de medida X e 2. Então, sendo os tamanhos, né, são proporcionais, a medida da altura do troféu do segundo lugar será... Então, a pergunta é, qual será a altura do troféu de quem alcançar o segundo lugar? Então, olha só, pessoal, eu vou sempre trazer para vocês a estratégia para você começar a pensar em como resolver essas questões de semelhança e proporcionalidade, tá? Então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Como é que nós vamos pensar? No primeiro momento, vocês perceberam que vocês têm figuras semelhantes. A figura ali, lembrando que essa figura em algum momento, uma pode estar em uma posição e a outra está em outra posição, tipo, deu um giro, né? Então, vocês têm que localizar os lados correspondentes, é o que está aí na primeira observação. Devemos identificar os lados correspondentes, tá bom? Então, se você olhar direitinho aí, note que o lado de medida 8, ele está na mesma posição com o lado de medida X. Então, esses são o que chamamos de lados correspondentes, tá? Porém, o lado de medida 4, ele é correspondente com o lado de medida 2, ou seja, o lado de medida 8, ele representa aí na posição da altura, junto com o lado de medida X. O lado de medida 4, ele está na base, igual ao lado de medida 2. Então, a gente chama isso de lados homólogos ou lados correspondentes. Então, a primeira coisa para você resolver as questões de semelhança é identificar os lados correspondentes, os lados homólogos, ok? Então, tá aí, ó, mostrando o lado 8, ele corresponde com o lado X, e o lado 4 corresponde com o lado 2, ok? Segundo passo para resolver a questão é criar a proporção com os lados correspondentes e calcular o valor que está sendo pedido na questão, tá? Então, quando a gente fala em criar a proporção, tá? É quando a gente tem comparação entre os dois lados, lembrando que a proporção ela é gerada a partir de uma igualdade de 2 razões. Então, eu vou pegar a razão entre 2 lados e igualar com a razão. Por que igualar? Porque estamos falando de proporcionalidade. Proporcionalidade trabalha com o mesmo valor, multiplicando todos os lados. Tá ok? Então, montando aí já a nossa proporção, observe que a razão, a gente desfocou um pouquinho aí, ela era para estar mais abaixo, mas acho que dá para entender, né? Então, eu peguei o X e já relacionei com 8. Se vocês forem analisar, pesquisar depois mais um pouco sobre proporção, você vai ver que essa proporção pode ser montada de várias maneiras, tá? Ela pode começar com 8 em cima, ela pode começar com X em cima, então vai depender muito de onde você vai partir. O que eu oriento? Sempre pegue a incógnita, que é o lado que você está procurando, e coloque ele em cima. E aí você vai montar a sua proporção obedecendo a seguinte ordem, né? Se você começou com o lado menor em cima e o lado maior embaixo, quando você for fazer a outra fraçãozinha, a outra proporção, a outra razão, você tem que manter a mesma coisa, o lado menor em cima e o maior embaixo. Caso você inverta, você tem que inverter tudo para não montar a proporção de forma errada, tá bom? Então, dando continuidade aí, tá aí, ó, eu coloquei o lado X em cima, o 8 embaixo, já obedecendo o que eu acabei de falar, eu vou colocar o 2 em cima e vou colocar o 4 embaixo, tá ok? Pronto, apareceu aí no lugarzinho correto, então dá para perceber aí, pessoal, que eu mantive sempre o menor lado em cima, tá bom? Se a minha pergunta tivesse no maior lado, eu ia colocar a letrinha do maior lado em cima, então eu sempre tento manter essa ordem, porém, na hora de você montar uma proporção, você tem várias maneiras de montar essa proporção, tá? Não é uma forma única, ok? Então, gente, aplicando aí aquele cálculo mês pelos extremos, eu acredito que vocês conheçam, tá? Então, eu vou multiplicar x com 4, vou multiplicar o 8 com 2, lembrando que trabalhar com razão, você pode simplificar. Eu não apliquei simplificação aí, mas quem já tem mais uma noção, já está um pouco mais avançado, sabe que poderíamos muito bem simplificar esse 2 e o 4 aí. Mas eu tentei manter
o mínimo de informação possível dentro do cálculo, tá? Para simplificar mais um pouquinho para vocês. Então, seguindo aí, o cálculo saiu de novo do local aqui, mas já para vocês entenderem, está aí, ó. Né? Eu multipliquei o 4 com o x e multipliquei o 8 com o 2. E aí apareceu essa expressão que nós identificamos como uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? Eu acredito que a gente já sabe o procedimento a partir daí. Então, observe que eu multipliquei o 8 com o 2, né? Chegando no valor 16. E aí agora a ideia é, se é para encontrar o valor do x, você pode deixar o x sozinho, passando esse 4, fazendo a operação inversa. Como esse 4 está multiplicando, ele foi dividindo 16. E aí chegamos no valor de 4 centímetros, ou seja, a altura do troféu, para quem está no segundo lugar, é o 4 centímetros de altura, e isso tem como resposta correta a alternativa B.